Ora, muito boa tarde. Eu não estava disponível para fazer um vídeo, mas pediram para comentar as últimas situações internacionais e pronto, vou fazer um vídeo curto, até porque estou constipado, como se vê, e custa-me mais falar. Bom, e agora? Cenas dos próximos capítulos. Bom, no aniversário dos 1000 dias do conflito russo-ucraniano, Biden, o tal velhinho dos sorvetes, é óbvio que não foi ele, provavelmente alguém o mandou fazer isto, autoriza o uso dos mísseis norte-americanos, leia-se que são operados por militares norte-americanos, leia-se que são possíveis de utilizar apenas com satélites norte-americanos operados por norte-americanos, contra a Rússia até 300 km de distância, que é o alcance máximo que eles têm. Bom, portanto é preciso perceber que com este gesto os Estados Unidos mais uma vez subscrevem que estão diretamente a atacar a Rússia. Não é? Os mísseis são americanos, os soldados que os operam são americanos, militares no ativo, e os mísseis que estão a servir de guia, os satélites são americanos, pagos pelos americanos e controlados pelos americanos. Não vale a pena a gente andar a fingir aqui que é um empréstimo. Bom, Putin alarga constitucionalmente o uso do armamento nuclear para reagir a tal agressão. É claro que eu não... há aqui, às vezes, há uns tontinhos, eu não queria falar em nomes, que vêm com a ideia de isto é o imperialismo russo. Mas é óbvio que é o imperialismo russo. Todas as grandes potências definem o seu espaço vital. E essa definição é imperialista. Mas que bestas, pá. Eu não percebo como é que há anjinhos que vão a público dizer estas coisas. Então, quer dizer, e o impedimento norte-americano de pôr mísseis em Cuba é o quê? Não é imperialismo? E a invasão de Cuba não é imperialismo? E o impedimento de pôr mísseis no México não é imperialismo? Não estou a perceber. E a invasão do Iraque não é imperialismo? Há umas patetices que são inúteis, não é? A não ser que seja, enfim, partir do princípio que de facto a maior parte das pessoas são estúpidas e têm memória curta e é preciso repetir muitas vezes a mesma coisa. Agora, repetir só para um lado fica mal, é pouco académico, não é? É óbvio que é imperialismo. As grandes potências todas definem o seu espaço vital de forma imperialista, como Espanha já definiu, nós, portugueses, já definimos no tempo dos descobrimentos, a França já definiu na altura do Napoleão, toda a gente faz isto. Não há nenhum país que não faça. Não é? Agora, o imperialismo que eles criticam são os puns dos outros, é o que eu digo. Os puns dos outros cheiram mal, os meus não. Pronto, está bem. Vamos a ver. Quanto ao timing, o problema é, e agora, o que é que vai acontecer contra o timing? A melhor altura para a Ucrânia / Estados Unidos atacarem, no plural, a Rússia é até ao dia 20 de janeiro. Porquê? Porque eu não estou convencido que o Trump não esteja interessado nesse ataque, mas lava as mãozinhas a dizer assim, foi aquele sacrista daquele velho, que fica lá até ao dia 20 de janeiro, o gajo é que é o presidente, eu estou eleito, mas não sou o presidente, e portanto a culpa é do Biden e da Kamala, e portanto não há azar, porque ainda por cima isto é juridicamente verdadeiro, não é? Aparentemente verdadeiro, e portanto tem a vantagem de se culpar o governo que vai cair e que já está na Mérida, como dizia o outro, por si próprio. A questão do Trump é que o Trump é uma pessoa de geometria variável, nunca sabe o que é que dali vem, não é? Penso, mas isto sou eu que penso, que a crise económica americana é de tal maneira grave que desaconselha a aumentar a dívida pública, que já vai em 36 trilhões de dólares, com mais investimento numa guerra que não tem fim. Portanto, seria uma loucura investir dinheiro num objetivo inútil, que é um poço de matar gente e um poço de gastar dinheiro. Numa altura em que os Estados Unidos estão numa crise de ruptura financeira. Bom,
Qual é a melhor altura para Putin reagir? Aparentemente é logo a seguir ao ataque. Quer dizer, se o ataque for um daqueles dias de infâmia, lembram-se daquele discurso do Roosevelt quando foi à altura do Pearl Harbor? This day will remain in infamy, não sei o quê. Bom, aquele dia, aquele discurso que ele faz no Congresso, há um dia de infâmia do Pearl Harbor, quando eles sabiam que ia ser bombardeado, segundo muito boa gente diz, ou do 7 de outubro, e eu aqui não faço comentários, em Israel. Logo a seguir a isso, justificava-se uma reação aplastradora. Assim como o próprio Putin já disse, we will flatten up, down. Aliás, flatten down é transformar num parque de estacionamento. No fundo é uma espécie de Coventry-Dresden. Lembram-se dessas duas cidades, uma destruída pelos bombardeamentos de Napalm alemães e a outra depois destruída pelos aliados, igual, não é? Estas vinganças, não é? Pearl Harbor, bombas de Hiroshima e Nagasaki, pronto. Estas vinganças têm que ser, de alguma forma, simétricas para terem alguma capacidade dissuasora. Estão os russos preparados para esse tipo de simetria? Flatten down qualquer coisa, tenho dúvidas. Flatten down não é tirar 50 mísseis Kinzhal para partir prédios. Não, isto não chega. Há um aliado natural de ambos os lados, mas sobretudo do lado de leste, que Putin e a República Popular da China não exploram devidamente. Também funciona no sentido contrário, cada vez mais, mas não exploram devidamente, que é, não é simétrico, que é o eleitorado pequeno-burguês, urbano, pacifista, consumista, flácido, drogado, inerte da Europa e do Ocidente. A impotência, a dependência e o medo das massas urbanas em especial. Não é devidamente utilizado, como até já foi pela lógica comunista. Há um tipo aqui que sobressai. Eu não posso deixar de fazer este elogio, que é o Netanyahu. É um assassino. São todos, assassinos são todos. Vá lá. Não entrem em futebolismo na política. O futebolismo é sempre assim. No futebol, o único mau é o Pinto da Costa ou é o Vieira dos outros. Se for nosso, a gente cala-se. Se for dos outros, é o mau da festa. Não é por aí que isto vai. Não é por aí que isto vai. O Netanyahu é absolutamente notável. Eu já tinha boa impressão dele, boa impressão tática, estratégica, moral, vale a pena, não é? Em política moral, vale a pena. Marimbou nos russos, marimbou nos chineses, marimbou nas ameaças até dos americanos e derreteu a faixa de Gaza, derreteu o Hezbollah e deu uma sova no Irão. Um país de caca do tamanho do Alentejo. O que é que faz grande? O que é que faz grande aquele país? São os judeus. É o povo. Mas são os chefes. Outro dia dizia-me alguém, este gajo tem o nível do general Moshe Dayan. Que ideia. Este gajo faz mais com que o Moshe Dayan faria se fosse numa altura destas. É de se lhe tirar o chapéu. Ao Sr. Netanyahu, que eu não conheço e a quem não vou pedir nenhum favor, podem ter a certeza absoluta. A República Popular da China é quem mais tem a perder na economia. Já está numa posição dominante, era preciso consolidá-la. A tática é lenta, mas tem sido gradual. Os BRICS têm uma égalité mínima, têm vantagens apreciáveis consistentes no terreno e diacronicamente, e têm ganhos apesar da dependência. Este processo é lento, tem sido continuado e precisa de paz
para se solidificar. Por isso é que eu disse sempre, o país mais interessado na paz é a China. A geopolítica chinesa tem-se adaptado um bocado a esta urgência de prioridade da paz. Reparem, em Taiwan faz que anda, mas não anda, tigre de papel. Vamos mandar os aviões, vamos circundar a ilha com barcos, não sei o quê, não acontece nada. No Mar do Sul da China, isto é nosso, vamos patrulhar, fazer ilhas em sintéticas e tal, e não acontece nada. É o faz que anda, mas não anda. O tempo chinês não é o tempo ocidental, é o tempo deles, é o tempo que for preciso para criar uma situação inegociável, irrecusável. Tem controlado a Rússia, a China tem controlado a Rússia quanto à resposta nuclear. Eu penso que o Putin já teria carregado no botão se não fosse o travão chinês que tem operado. Eu penso que perante uma ameaça, uma agressão ocidental, leia-se, ucraniano/norte-americana, porque os mísseis são norte-americanos, os soldados são norte-americanos e os satélites são norte-americanos e o dinheiro é norte-americano, vale a pena a gente disfarçar. A Rússia, o ideal era tirar um coelho da cartola, não sei se me entendem, como retaliação. Não sei o que é que eles têm, não faço ideia. Uma arma nova, não nuclear, que fosse devastadora. Uma sabotagem monumental. Um apagão catastrófico tem a vantagem de criar o terror. Ou uma devastação convencional de larga escala. Uma coisa destas era o ideal como retaliação para não se escalar para o nível nuclear. É óbvio que a Rússia nunca poderá aceitar nem a Ucrânia, nem a Moldávia, nem a Geórgia, nem a Bielorrússia, nem nada na NATO. É óbvio. Portanto, há premissas que estão escritas e que o seu próprio Trump tem que ter consciência, já tem, não é? E, portanto, não vale a pena. Mais facilmente larga ele, a própria NATO, se isto continuar como persistência. Porquê? Porque vem aí uma enorme crise económica a arrebentar nos Estados Unidos e que está feita para rebentar nas mãos do Trump. Os 36 trilhões não param de aumentar por causa do próprio serviço da dívida e do aumento destas despesas absurdas. Com as guerras, os bancos pequenos acabam por ruir. Ao ruir, os bancos grandes compram, fica reduzido a 6, meia dúzia de pequenos bancos. O Fed faz o que quer e sobra-lhe tempo. Não sei se não era boa ideia aproveitar a hegemonia total sobre o sistema político e acabar com o Fed, criar uma coisa nova. O efeito de carambola repercute-se imediatamente na Europa e nos aliados dos Estados Unidos e fortalece os BRICS como plano B para muita gente que está ali com o pé lá e o pé cá. Se os BRICS, sobretudo a Rússia e a China, pudessem esperar, seria o ideal. Esperar porquê? Pela implosão do sistema. O sistema vai implodir em breve. Em breve. Uma das táticas marxistas, leninistas e maoístas é o ataque aos elos fracos da cadeia. Uma das táticas mais compensadoras da China é a paciência e a resiliência. Uma das forças maiores da Rússia é a capacidade e a dimensão militar. Portugal nem vale a pena falar, continua a ser dirigido pela esquerda. Qual é a diferença entre o PS e a coligação PSD-CDS em relação à União Europeia, em relação à NATO, em relação à guerra da Ucrânia, em relação à guerra de Israel, em relação à China, e às políticas de ensino, e às políticas de saúde, e às políticas de turismo, e às políticas de segurança, e às políticas de cultura, não há. É um país de cocó, invadido com 10% de intrusos, uma única indústria com dimensão, que é o turismo, faz de motor a todas as outras, portanto, se falhar esta, vai tudo para o galheiro, e que se esqueceu da grande hipótese da neutralidade colaborante que salvou o país durante a Segunda Guerra Mundial. E agora acabo com o raciocínio que fiz esta manhã e que escrevi e que vou escrever mais vezes.
A questão maior para o socialismo é a seguinte: numa civilização geral, aberta e permanentemente comunicante, se os Estados não forem todos socialistas, os que forem perdem sempre em relação aos que não forem. E, em alternativa, forem competitivos, quer interna, quer externamente. A República Popular da China percebeu isto bem e daí tenha criado dois regimes antagónicos internos, subordinados e fatalmente tutelados por uma ditadura férrea. Só que a locomotiva dinâmica, inovadora, rica de consumo, de luxo, deve pagar o socialismo avançado. Tal como em Israel, os fundamentalistas talmúdicos e os kibbutzim são um peso morto para a economia criativa. Mas estes dificilmente rentabilizáveis pelo turismo, pela guerra ou pela política, como demonstraram os últimos tempos. Não auguro nada de bom, mas cá continuaremos, com a graça de Deus.